Bom, então vamos codar. A gente vai estar fazendo um blog. E qual que vai ser a diretiva do nosso blog? A gente vai ter, então basicamente, vai ser um blog onde a gente vai ter um painel administrativo, onde a gente vai gerenciar categorias de artigos, que seria um post, né? Categorias de posts. Então, se eu quero fazer um post sobre um computador, eu vou fazer, por exemplo, gaming ou computador eletrônico. Vou fazer várias categorias, então, onde os meus usuários vão poder selecionar posts ligados a essa categoria, se eles quiserem. E vai ser o painel administrativo, só eu, que sou o administrador, vou poder criar, dar update e delete em posts e categorias, mas eu vou ter usuários então que vão poder acessar os meus posts, ok? Então vamos começar. Basicamente eu estou aqui na mesma aplicação que a gente criou. E como é que eu sempre começo um projeto? Eu acabo excluindo o service e o module. Eu apago aqui, e aqui e aqui. Isso aqui é padrão meu, ok? E eu acredito que seja bom tu fazer assim também. Agora eu vou te ensinar a usar a ferramenta do Nest, super potente. Nest G. Na verdade eu vou dar aqui um Nest menos help para tu entender. E como tu pode ver aqui, ele mostrou pra gente alguns comandinhos dele. Então o Nest, por exemplo, como tu pode ver aqui, ele vai ter comandos como add, info, não sei o que lá. O que vai ser interessante pra gente vai ser o G e esses outros comandos aqui de baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Nest G e o que a gente vai querer? Eu sei que posts, eu vou fazer basicamente um post, um CRUD de posts e de, no caso, de categorias, ok? Então, basicamente, eu vou poder criar uma categoria, eu vou poder ler uma categoria, eu vou poder fazer um update de uma categoria, eu vou poder fazer um delete de uma categoria, ok? Então, vai ser basicamente isso. O que seria um CRUD, Create, Read, Update e Delete. Então, como tu pode ver aqui, nesse Resource, a gente vai ter essa função que vai ser gerar um CRUD. Então, basicamente, a gente vai escrever nestg res e espera um pouquinho. A gente agora tem que escrever o que a gente vai querer. Vai ser um resource do quê? Então, por exemplo, posts. Daí eu vou dar Enter. E tu pode ver aqui que o Nest já gera pra gente várias coisinhas aqui. Então, dependendo da tua aplicação, tu vai ter algumas opções. E pra nossa, como a gente é uma aplicação normalzinha, eu sempre usei esse, na verdade, eu nunca usei esses outros aqui. Mas acho que tanto faz, tá ok? Então, basicamente, vou usar um REST API e dar um Enter de novo. E como tu pode ver, ele gerou aqui pra gente uma pasta a mais. E essa pasta vai ter tudo isso aqui. Como eu falei que eu não gosto de usar arquivos testes, eu vou acabar deletando os meus spec files e a gente vai continuar gerando outro CRUD. Por quê? Porque a gente vai gerar um CRUD de categorias. Ok, eu vou dar 2 enters de novo. E eu sei também que o meu usuário, por exemplo, ele vai poder criar o próprio usuário para ler os meus posts. Ele vai poder fazer também, ele vai poder dar update nas informações dele, vai poder ler as informações dele, ele vai poder também deletar o usuário dele. Então vai ser basicamente um CRUD de usuário também. Ok, então criei aqui categorias, posts, usuário, e eu vou querer te mostrar antes. Isso aqui ele vai acusar no meu, mas talvez no teu não, é porque o meu ele é meio chatinho. Eu vou gerar o usuário, só que, ó, como tu pode ver, aqui no module app.module, ele acaba importando sempre que a gente gera algum arquivo aqui, e os nossos arquivos aqui, o module ele sempre acaba importando, né? E como tu pode ver nos nossos arquivos aqui, se tu for ver, ele vai acabar importando o controller, fazendo todo o esquema dele
padrão, ok? Então vamos gerar aqui o do usuário, só que eu vou pegar e vou escrever no spec e tu vai ver a diferença. Então o que ele vai fazer é bem simples, a diferença entre esse e esse aqui. Como tu pode ver, esse aqui não gerou os spec files e foi só isso mesmo, ele não me gerou, então eu não vou precisar editar. É a única diferença entre eles, então tá tudo praticamente igual, ok? Então vamos começar aqui. Então aqui a gente já vai ter categorias, posts e usuário. Então é interessante tu entender que tudo que for relacionado ao usuário vai ser dentro da pasta usuário. Então criar um usuário, ler um usuário, achar um usuário, dar um update, delete no usuário, vai ser tudo aqui no usuário. Tudo que for post vai ser na pasta post, tudo que for na categoria vai ser na pasta categoria. Então, basicamente, se tu já sabe um pouco de banco de dados, tu sabe que, basicamente, uma tabela no banco de dados, tu pode chamar ela de entidade. Aqui o Nest já gera pra gente uma pasta com o nome entities, que seriam, no caso, que seria a nossa entidade. Então, se tu usa, por exemplo, typeorm, que é um ARM de Node.js, tu precisa fazer uma entidade para cada... tu precisa fazer todas as tuas entidades, então, num arquivo separado, por exemplo, ou num único arquivo, fazer várias classes, então, que serão as tuas entidades, e daí, então, tu geraria o teu banco, esse tipo de coisa, com migração, esse tipo de coisa que tu tem que fazer com ORMs. Então, basicamente, aqui o Nest já faz pra gente. Eu não vou estar usando o Typeorm, eu vou estar usando o Prisma, que eu acho que é um pouco mais interessante, e se tu não sabe SQL, ele é muito mais fácil, tu vai se achar um gênio, porque ele é muito fácil mesmo, muito intuitivo. E ele também gera pra gente os DTOs. Então, eu já vou querer fazer contigo de mostrar as validações de campo. Então a gente vai instalar alguns pacotes npm e class validator class transformer. Ok, a gente vai estar instalando esses dois pacotinhos que são muito utilizados e tu já vai ver o porquê. Vou te ensinar aqui, então, usando com o usuário. Aqui, então, a gente vai no DTO e no create, ok? Então, o que é essa classe? Essa classe aqui eu vou usar toda vez que eu for criar um usuário, ok? Não dá muita bola porque está escrito aqui. Então, basicamente, aqui eu vou usar isString, ok? Como ele mostrou aqui. Desse jeito, com o I maiúsculo e depois o S minúsculo, ok? isString. E aqui, por exemplo, eu quero que o meu usuário tenha um username. E ele vai ser uma string. Aí eu pego e boto qual que vai ser o tipo dele. O meu username, por exemplo, eu quero que o usuário bote is optional. Então o meu usuário pode informar, se ele quiser já na hora, o username dele, ou não, ok? É opcional essa informação na hora de criar o meu usuário. Ou, por exemplo, tu pode botar is not null, ou is not empty. Tem vários métodos aqui. Is empty, is not empty, por exemplo, is not empty object. Tem muitos métodos, então, dessas classes, class validator e class transformer, ok? Que tu vai poder usar. O meu usuário vai ter um username, então ele vai ter também um e-mail. Isso, e-mail. Como tu pode ver, ele consegue validar pra gente um e-mail. Aqui. O meu ele não tá importando, eu não sei bem o porquê. Então eu vou estar tendo que escrever ele aqui. Deixa eu verificar uma coisa. Ui. Para de aparecer essas coisas aqui. Blacklist caracteres. Então, como tu pode ver aqui, dentro de parênteses aqui, dentro dos parênteses a gente consegue ainda definir algumas coisas que eu quero. Display, tal, não sei o que lá. Então, isso aqui eu não uso atualmente no meu dia a dia, mas talvez tu queira usar. Então, talvez tu quisesse aprofundar um pouco mais. Is-e-mail, então e-mail. Meu usuário também vai ter um password. O que vai ser um password? Vai ser uma string
password, ok. Eu sei que vai ser uma string, mas tem um outro melhor. Is strong password. O que que vai ser isso aqui? Por que que é melhor do que eu botar aqui uma string? Porque esse método, como eu mostrei ali antes no e-mail, ele vai me dar essas opções. Então, basicamente, eu vou ter todas essas opções, onde ele vai... Se eu não botar nada aqui, vai ser tudo como default 1. Então, vai ter um mínimo de tamanho de um caractere, ele vai ter um mínimo de uma letra minúscula, um mínimo de uma letra maiúscula, um mínimo de um número e um mínimo de um símbolo, ok? Então eu consigo aqui definir para 0, então eu vou querer que seja, por exemplo, um número, no mínimo, e um uppercase, então uma letra maiúscula, e 0 coisas do resto. Deixa eu ver se não tem mais nada, não estou esquecendo mais nada, é isso aí. Isso vai ser o meu password. E eu vou botar uma role, is number, ok? A role vai ser o quê? Então, se o meu usuário vai ser administrador ou não. Só que antes disso, eu tenho que botar, como a minha role vai ser um number, como vai ser um number, eu tenho que escrever um type para number. O que que esse type vai fazer? Quando eu receber essa role, no caso, para criar um usuário não é interessante eu botar isso aqui, mas eu vou botar agora só para tu entender isso aqui, porque é interessante de tu entender isso aqui, como é que funciona o Nest. Quando eu receber essa role, que deveria ser um número, o meu front-end ele vai me enviar como sendo uma string. Eu vou receber como sendo uma string, por exemplo. Então, isso se o meu front-end não alterar os dados e tal, e enviar como um JSON. Então, basicamente, eu vou receber um string e aqui ele vai pegar e vai falar assim: eu vou pegar esse dado que eu recebi aqui e eu vou validar para ver se ele consegue ser um número. Então, basicamente, por exemplo, se eu enviar o número, entre aspas, 5, ele vai tentar transformar essa string em um número e ele vai conseguir, vai dar ok. Mas se eu mandar isso aqui, por exemplo, um 5 com um monte de caracteres, ele vai tentar e ele vai recusar porque ele vai perceber que não foi possível tu transformar em um número, então ele vai dar um erro, ok? Só por isso. E se eu quiser transformar isso aqui para um número, para botar um número mesmo no meu banco ao invés de uma string, eu vou ter que ir lá dentro do meu código pegar e transformar esse campo em um número. Então eu te convido a tentar fazer os outros, ok? E pesquisando aqui, por exemplo, como fazer um post e o categorias. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo eles dois e te explicando o que a gente vai fazer a princípio no próximo vídeo, no outro. Então, se tu quiser, já vai tentando fazer sozinho, explorando um pouco dessas duas bibliotecazinhas que a gente baixou, ok? Então é basicamente isso aí e te vejo no próximo vídeo.